Qualquer intervenção em matéria de idioma é, por natureza, uma tarefa precária. Quando se quis unificar a ortografia do português, sabia-se de antemão que uma verdadeira unificação era impossível. O Dr. Malaca Casteleiro, o autor do acordo, acabou por reconhecê-lo. Mas ignorava-se o preço que esta unificação, mesmo parcial, pediria e que acabámos por pagar. Por estranho que pareça, o que este processo demonstrou foi isto: que um grupo de pessoas supostamente competentes, devotadas e responsáveis, podia agir com tanta ingenuidade científica. Houve um primeiro momento, em que o Estado português teve oportunidade de cair em si. Foi quando o acordo ortográfico, na sua versão de 86, se viu socialmente, unanimemente rejeitado. As propostas eram de tal modo descabidas, as suas consequências tão inevitavelmente desastrosas, que só uma coisa se julgaria acertada: confiar qualquer nova tentativa a outra gente. Pois bem, foi exatamente ao mesmo grupo de técnicos que se confiou o que viria a ser o acordo de 90, este em que acabámos metidos. Certo, as propostas finais prometiam ser menos catastróficas que as da inconcebível versão anterior. Mas a filosofia não mudou a metodologia, não mudaram os tiques de uma atuação autossuficiente e rodeada de secretismo. O acordo de 90 foi, assim, ele também, e desde o início, uma iniciativa infeliz. Infeliz como produto científico, infeliz como produto pedagógico. Darei a este respeito alguns pormenores que suponho esclarecedores. Mas primeiro uma palavra sobre uma questão ainda mais fundamental. O português brasileiro e o nosso encetaram de há muito um afastamento, e esse afastamento é irreversível. Os nossos léxicos são cada vez mais descoincidentes, as gramáticas também. Basta dizer que a sintaxe do português europeu está hoje já mais distante da do português brasileiro que da do galego. São processos seculares inelutáveis que nada conseguirá reverter ou sequer travar. Nem 1, nem 5, nem 20 acordos ortográficos teriam o menor impacto sobre esta deriva de fundo. O professor Ivo Castro, da Universidade de Lisboa, exprimiu-o assim: Portugal e Brasil prosseguem as suas respectivas histórias linguísticas, que se dirigem, tanto quanto é possível observar, para destinos diferentes. Ora, uma das ingenuidades deste acordo era a implícita esperança de abrandar essa deriva. Uma das explícitas intenções era mesmo a criação de um vocabulário ortográfico tão normalizador quanto possível, estou a citar, o vocabulário das terminologias científicas e técnicas. Este sonho, disso podemos estar certos, ele jamais se realizará. Não há e nunca houve, para consegui-lo, a mínima vontade política. Dizer que este acordo é científica e pedagogicamente um produto infeliz é dizer pouco ainda. Ele é, do ponto de vista técnico e excluindo algumas propostas sensatas, ele é um projeto falhado. O que não deve admirar-nos. No nosso idioma e, sobretudo, na nossa variedade portuguesa, a relação pronúncia-grafia é deveras problemática. E só uma abordagem muito ponderada, muito inteligente, teria trazido algum reforço ao sistema. Sem dúvida, os autores do acordo diziam-se apostados numa unificação, não numa terapia ortográfica. O problema é que a intervenção deles veio instalar uma desordem. Centremo-nos na magna questão das consoantes etimológicas C e P, também ditas mudas. Elas são um problema? Sim, são um problema. Vivemos desde há 2 séculos em 2 processos que avançam paralelos, mas desconectados entre si. O gradual emudecimento dessas consoantes e o fechamento das vogais átonas imediatamente anteriores. Em qualquer momento em que os observemos, os 2 processos mostram vacilações e vai-vens. 2 exemplos da nossa atualidade.
Segundo dados do portal do ILTEC, pronunciamos em Portugal perfectível e perfectível, conceptual e conceptual, telespectador e telespectador, asséptico e ascético. E todas estas grafias são dadas como corretas. No Brasil, pelo contrário, e segundo dados atuais da Academia Brasileira de Letras, o C e o P são aqui sempre articulados e, portanto, também sempre escritos. Mas repare-se, o dicionário da Academia, de 2001, coordenado pelo professor Balaca Casteleiro, só admitia a articulação das consoantes, portanto, conceptual, perfectível, telespectador. E havia, no caso de ascético, uma situação muito estranha, era que escrevia-se asséptico e pronunciava-se ascético. Que o cenário brasileiro seja diferente do nosso não pode admirar-nos, mas que em Portugal se desenhem dois cenários tão nitidamente opostos, eis o que só pode preocupar-nos. A indefinição, aí esboçada, repete-se vezes sem conta. Ora se admitem variações na pronúncia, ora se admitem variações na ortografia. O mal não é haver mais do que uma forma aceitável. O nosso idioma não é feito a régua e esquadro. O mal são as ambiguidades e os vai-vens académicos com que ninguém se entende. O mal é o novelo em que os responsáveis estão a enredar-se e a enredar-nos. Se isto se dá com as consoantes, no atinente às vogais, o panorama não é melhor. Hoje ouvimos à nossa volta ator e atriz, crescentemente pronunciado atriz. O dicionário da Academia de 2001 já soltava isso mesmo, atriz. O ILTEC secunda este fechamento do feminino, mas consagra um masculino numa pronúncia inaudita, ator. No portal do ILTEC está ator. Não se trata de uma desatenção, já que as pronúncias angolana e brasileira, entre outras, aparecem preenchidas com A aberto. Esta consagração, diríamos, estímulo do fechamento das vogais átonas por parte do oficial ILTEC, é patente, mesmo quando a articulação da consoante ainda nos convidaria à abertura. É o caso de bactéria, que muitos ainda abrimos, mas que se encontra também em processo de fechamento. Temos de reconhecê-lo. Ora bem, tanto o dicionário da Academia como o ILTEC consignam a pronúncia bactéria, como consignam pactuar. E embora o dicionário da Academia ainda abra captura e capturar, o ILTEC já estabeleceu captura e capturar. A eliminação gráfica do C e do P vai acelerar este processo. A escrita dessas consoantes foi sempre um arrimo, um grandemente eficaz travão ao fechamento. Hoje ainda temos no ouvido a generalidade das pronúncias abertas, mas eliminadas as pequenas âncoras que tanto nos serviram, as hesitações vão aumentar, a insegurança vai generalizar-se. Os mais jovens leitores, e de novo só um exemplo, vão ter agora de memorizar, dentre as centenas de formas escritas terminadas em ação, vão ter que memorizar quais as que têm o A fechado e quais as que têm o A aberto. Se até hoje os problemas eram ilação, inflação, dilação e pouco mais, a partir de agora será necessário fixar e distinguir dois grupos numerosos sem outro apoio senão a memória. E isto vale ainda mais para aquelas palavras que o utente jovem ainda desconhece, que vê pela primeira vez e que terá que ler. Sabemos, e os professores mais do que ninguém sabem, que cada dia que passa a insegurança cresce. E nisto o fechamento das vogais será sempre a opção mais convidativa. O próprio dicionário de Malaca Casteleiro ensinava as pronúncias ação e acionamento, mas fechava acionado, acionar, acionista. O ILTEC já fecha tudo. Ação, acionamento, acionado, acionar, acionista. Tal como fecha reação, reacionário. Os donos do acordo como campeões do fechamento das nossas vogais. Quem teria podido jamais imaginá-lo? Em processos tão complexos não se intervém. Ou, quando se intervém, seria curial reconhecer que se está em matéria extremamente vulnerável e com o risco de ir estimular derivas indesejadas.
Sugerir que este acordo não vai mexer com a pronúncia do português europeu é, sejamos simpáticos, pura generosidade. Vai mexer, já está a mexer e promete mexer muito mais. Sim, sabemos que historicamente a escrita consegue afetar a pronúncia. Quando há uns séculos em Portugal uma elite latinizante introduziu um S nas grafias de nascimento, descendência, crescimento, piscina e dezenas de outras, todos acabamos por articular esse E tão bem, esse S tão bem. Senhores deputados, poderia supor-se que em 1990, no momento de confeccionar-se o acordo, as decisões nesta problemática tivessem sido objeto de aturado debate, de exames exaustivos, de ponderação das concretas e previsíveis consequências para o ensino. Ora, estamos informados, graças ao testemunho publicado de um dos participantes no Entretem de 90 na Academia das Ciências, de que toda esta intricadíssima matéria foi despachada numa tarde. E compreende-se, não era dos respeitáveis materiais do idioma que ali se tratava, mas da execução de uma agenda de fundo ideológico chamada uniformização, tarefa nunca definida, nunca verdadeiramente ponderada e investigada. Mas há outra coisa ainda, e ela vale para o acordo no seu total. Jamais, no decorrer destes 27 anos, alguém, examinando estas propostas, as declarou boas, defensáveis, melhores que esta ou aquela alternativa. Pode parecer incrível, mas é verdade. Nunca este acordo foi materialmente defendido com a adoção de motivações científicas. Não existe uma única publicação em defesa técnica das opções do acordo, nem os seus mais notórios defensores o fizeram. Também até hoje, ninguém conseguiu apontar para que serviu, afinal, este acordo, que real ganho representou ou apresenta em matéria de intercâmbio cultural, de projeção internacional, algo que justificasse esta desengonçada e custosa operação. Não, este acordo, tal como está, é um programa perigoso. Ele é, linguisticamente, uma bomba relógio. Senhores deputados, ainda não é tarde para atalhar o mal. Importaria que, ponderadamente, mas sem perda de tempo, se auscultassem linguistas, académicos e pedagogos com vista a uma reformulação do acordo para uso nacional, conservando nele o aproveitável e fazendo novas propostas nos pontos frágeis. A sociedade civil haveria, seguramente, de apreciá-lo. Muito obrigado. A primeira pergunta que vou responder é do Sr. Deputado do PS. E vou centrar-me em algumas coisas, não em tudo o que foi dito, eu acho que nem sequer seria possível. Isso que a Presidente do Instituto Camões disse que haveria uma desaceleração da distância, eu não creio. Nós podemos enganar-nos muito e o nosso engano muitas vezes é a semelhança da nossa escrita e até da nossa fala com brasileiros do nosso nível. Há um determinado nível da língua em que todos nos entendemos. A questão é que esse nível é tremendamente... como é que é dizer? Falta uma palavra neste momento. É um nível até certo ponto bastante artificial. A linguagem real, corrente, é outra. E isso leva-me a um outro ponto da sua intervenção. Até que ponto o acordo facilitaria o ensino de português no estrangeiro? Eu ensinei durante 30 anos estudantes de universidade português e tenho a certeza absoluta de que é impossível ensinar português e brasileiro ao mesmo grupo.
É absolutamente impossível. Certamente é verdade que uma aproximação na escrita facilitará, mas dificulta imediatamente na pronúncia. Porque é que o meu colega que está a aprender português de Portugal diz exatamente, ou porque é que ele não diz exatamente, e porque é que um brasileiro diz exatamente. Eu quero dizer, enquanto que o aluno de português tem aquela ajuda do C, da consoante muda, o brasileiro não precisa dela e, portanto, pronuncia bem. Mas como é que eu vou convencer os meus alunos que estudam o português de Portugal, no mesmo grupo, a fazer isso? Ora bem, não só quanto à pronúncia, não só quanto à escrita, é impossível haver o mesmo grupo a aprender as duas normas, sobretudo na gramática, isso é impossível. E isso já nos mostra que não nos devemos admirar com o resultado. O resultado é acelerar um processo que já se está a dar e que viria com acordo ou sem acordo, e é o maior peso do Brasil no ensino do português no estrangeiro. Esse maior peso vem-se vendo desde há 20, 30 anos e, no caso da Holanda, com resultados desastrosos, a minha saída foi aproveitada para fechar tudo o que houvesse de português. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o facto de, até hoje, o acordo não ter modificado um outro cenário, que é o das traduções separadas, diferentes, mas separadas, de literatura estrangeira para consumo no Brasil ou consumo em Portugal. Continua a haver a mesma situação, portanto, há um tradutor em Portugal, há um tradutor no Brasil, e quando se dá até o caso de ser aproveitado algum original português, já não estou a falar em tradução, as traduções são sempre separadas, mas mesmo algum original português, ele é adaptado ao Brasil, até na própria sintaxe. Não sei se isto responde suficientemente à sua questão, que me pareceu a mais importante, essa do reflexo disto no estrangeiro. Sim. Não sei se tem mais questões. Passa. Não, Sr. Deputado do PSD, esta era a resposta do PS. Peço desculpa. Era a resposta que tinha para dar-lhe. Desculpe se. Sr. Professor, vai continuar. Eu vou continuar. Faça favor. Sim. Eu respondo primeiro aos presentes. A senhora deputada do PP. Quanto às vantagens, elas são realmente nulas. Não vemos até agora que vantagens trouxe e mesmo parece que perguntados aquelas pessoas que acham que houve vantagens, não houve ainda resposta. E realmente não me admiro porque essas respostas não podem dar-se. Seriam da ordem do desejo, seria da ordem dos projetos, seria da ordem das fantasias. Realmente não há vantagens reais apontáveis do acordo. E perguntou-me também se o Brasil usa. O Brasil usa, e eu diria que, do modo geral, o Brasil não tem grande problema. O que é que o acordo significou para o Brasil? Foi tirar o trema e tirar o acento em ideia e apoio, eu apoio, etc. São consequências negativas. E se as consequências negativas
só são essas, sem outras consequências para a pronúncia, então o Brasil não foi praticamente afetado pelo acordo. Mas também é verdade que cada vez mais cresce no Brasil a noção de que houve uma perda. O trema era muito útil. Na leitura, o trema, como em Portugal, até 45, também tinha um papel. Quando isso cai, quando até o próprio acento de ideia e semelhantes cai, não há maneira de distinguir entre ideia e uma outra palavra, negocia, por exemplo, em que nunca houve acento. Portanto, quando a questão é comparar grupos de pronúncias, é preciso memorizar e perde-se essa âncora que havia. Não sei se respondi suficientemente. A senhora deputada do PCP, se há um caminho intervencionista ou não, eu continuo a acreditar que ainda há. Intervencionista no sentido mais moderado possível, porque intervir realmente em questões linguísticas, isso exige um imenso cuidado e exige uma preparação muito grande, exige muita auscultação de gente de todas as áreas, e agora que estamos em 2017 já com alguma experiência, poderemos contar já não só com os técnicos linguísticos, mas também com os professores, com a experiência que eles tiveram, e podemos até contar com a experiência que todos temos da verdadeira confusão que se gerou já na escrita. Mas tudo isso é a posteriori, e tudo isso é muito valioso, mas eu ponho o acento na questão que já seria previsível, e é que uma vez excluídas da escrita as consoantes etimológicas ou mudas, isso teria que ter consequências. Antes de avançar, eu queria dizer uma coisa. Eu disse-o 2 vezes e repito, há pontos do acordo que são aproveitáveis. E não há razão nenhuma para hoje denunciá-las, combatê-las. Não que sejam grandes vantagens, mas até certo ponto facilitam a vida de quem escreve. Eu não tenho nada contra a eliminação do hífen em haver de, há de, hei de, ou a eliminação de acentos em deem, creem, leem e veem. Não me convence totalmente, mas não vejo maneira de ser contra, porque aí é uma questão de habituação. É realmente uma questão de habituação. A questão grave, a questão perigosa, a questão que eu indiquei como uma verdadeira bomba relógio linguística, é a questão das consoantes. Isso está já neste momento a criar grandes problemas. A confusão está estabelecida, não só nos aprendentes, nos alunos, mas também nos utentes, e a perspectiva não é realmente a melhor, e teria que arranjar-se uma maneira de rapidamente, a esse respeito, criar uma segurança para os alunos, para os professores, para os utentes. Isso é que não poderia esperar muito mais. E
respondendo também ao que a senhora deputada do PCP diz, poderia, sem bastante mais perda de tempo, ou aliás, sem perda nenhuma de tempo, pôr em ação, pôr em campo qualquer coisa. Eu diria, esse qualquer coisa seria uma reunião de peritos, informal, de peritos de todas as tendências, que se juntassem, o que nunca aconteceu neste país, que se juntassem. Nós somos inimigos uns dos outros, não há razão nenhuma para o sermos, e que houvesse uma troca de ideias para arrancar qualquer coisa. Porque mesmo aqueles peritos que dizem está tudo a correr muito bem, não há problemas, são coisas residuais, mesmo esses senhores deputados, no seu íntimo, eles sabem que isso não é verdade. Mas terão dificuldade em reconhecê-lo e, perante uma assembleia, uma pequena assembleia de gente que se sabe, que também pensa, eles muito rapidamente reconheceriam que sim, senhor, há realmente um problema. E essa assembleia, essa reunião informal, eu acho que não requeriria grande poder logístico e poderia, a partir de um empurrãozinho da Assembleia da República, realizar-se no curto prazo. E é verdade, há neste momento 3 normas. Há 3 normas, há a norma brasileira, há a norma portuguesa e há a norma para a qual o grupo Porto Editora continua a fazer os seus livros de estudo que são para a África, continua a imprimir os seus livros de estudo na norma anterior ao acordo. Há realmente, neste momento, 3 normas em ação. Para o senhor deputado do PSD, ou a senhora deputada do PSD, que falou numa instabilidade. Sim, essa instabilidade é real, essa instabilidade é crescente, como eu mostrei, ela é já de si congénita no português, sobretudo no português de Portugal, e foi isto que não foi observado, estudado e posto, vamos dizer, no papel e na quantificação. Foi isto que não foi objeto desse estudo. Isto podia-se prever, a questão é esta. Tudo isto era previsível. Era previsível que um acordo que teve o preço da modificação da grafia portuguesa, um preço tão alto, era previsível que isso teria consequências no desempenho e consequências também na pronúncia. E digamos que essa instabilidade tem vários aspectos, e eu ficaria com esses 3, o aspecto congénito, o aspecto daquilo que já era previsível e aspecto daquilo que se está a fazer, e realmente estamos metidos num processo que se está a acelerar de cada vez maior instabilidade e cada vez maior insegurança, porque essa palavra também é necessária aqui. Sr. Professor, custa-me imenso interrompê-lo, pedir-lhe um esforço de síntese para concluir. Faça favor, Sr. Professor. Sim. E o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda perguntou até que ponto isto é um projeto ideológico. Ele é um projeto ideológico desde o princípio. O princípio histórico é de 1967, de um congresso em Coimbra. Era um simpósio
Luz ao Brasileiro, porque estávamos em 67, Luz ao Brasileiro só, em que houve por aclamação um projeto de unificação da ortografia e o ambiente, eu não estava lá, mas as atas mostram-no bem, o ambiente era de exaltação, o ambiente era de grande entusiasmo, de tal maneira que quando se propôs que se o preço da unificação total, isto é textual, histórico, se o preço da unificação total fosse a eliminação dos acentos, mesmo dos acentos de António e Antônio e etc., então que se eliminasse todos os acentos. Esta semente, lançada em Coimbra de 67, deu frutos na versão de 86 do acordo, que felizmente, por todos nós, foi objeto da maior rejeição, mas é nesse ambiente de entusiasmo, de exaltação, que importa pôr isso. E isso não é linguístico, isso é realmente ideológico. A palavra lusofonia ainda não existia, mas o espírito já existia, e realmente era isso que já comandava todo este processo. E este processo não foi parado em 86, podia ter sido parado. Em 90 voltou-se à carga, com menos consequências drásticas, mas com suficiente alto preço. Depois havia um outro ponto que a senhora deputada ainda... não, neste caso o senhor deputado do Bloco de Esquerda ainda falou. Se havia soluções mais equilibradas, sim, eu creio que ainda estamos a tempo de ter algumas soluções mais equilibradas que pelo menos atalhem os perigos que são previsíveis e que tornando o acordo ainda minimamente exequível, nos tirassem deste problema em que, francamente, nos vemos. Sr. Coordenador, era isto.